vem de um forte movimento de alta, em seguida ele não tem mais força para continuar o movimento de alta, então é necessário realizar um acúmulo de preço que tem a finalidade de acumular ordens de compra e de venda suficiente, uma liquidando as outras, para poder começar, na verdade, continuar o movimento de alta assim que ele conseguir arrumar a liquidez necessária. Ele coloca um certo acúmulo, nesse caso, rompendo fundos e topos anteriores, deixando até um cenário convincente para baixa, para poder atrair vendedores do varejo. Assim, eles conseguem captar ordem suficiente de venda para em seguida liquidar um lote grande de compra. Geralmente esses lotes grandes são operados por instituições, bancos, big players de modo geral. O seu ponto de entrada é quando o preço romper, voltar para testar essa linha de retângulo, você entra colocando o stop na mínima anterior e o seu alvo na pernada anterior projetada, seguindo a mesma analogia dos padrões anteriores. Agora, inversamente direcional, ao invés de alta ser de baixa, nós temos a bandeira de baixa, que também segue a mesma lógica por trás desse padrão. O preço está descendo forte, não tem mais a liquidez para continuar o movimento de baixa, então é necessário realizar um acúmulo de preço ou deixar um cenário convincente para alguns compradores entrarem, porque essas compras irão liquidar grandes ordens de venda. Depois que o preço acumulou, deixou esse retângulo aqui agora, no formato que vocês estão vendo, e tem ordem suficiente para o preço continuar descendo, então ele rompe essa região de retângulo, novamente ele acaba retomando para fazer um pullback, é o seu ponto de entrada, no qual o seu stop fica mais barato, você entra aqui com o alvo na pernada de baixa projetada, seguindo a mesma analogia dos padrões anteriores. A flâmula de alta é também muito semelhante a uma bandeira. A diferença é que ao invés do preço continuar rompendo o fundo anterior, ele deixa um acúmulo como forma de liquidez. O preço fica acumulando, enquanto vai acumulando muitas ordens de venda. Em seguida, essas ordens de venda acionam uma grande posição de compra e o preço continua subindo. O seu ponto de entrada é novamente quando o preço voltar para fazer um pullback na nossa linha azul, porque o seu stop fica agora bem barato, já que o fundo anterior está próximo do ponto de entrada, e o seu alvo fica na primeira pernada projetada, que também é uma operação muito convexa. No caso desse direcionamento inversamente, nós temos a flâmula de baixa, que segue também o mesmo racional, porém inversamente direcional. Ao invés do preço tiver em uma alta e acumular para subir, ele vem de uma baixa, acumula para descer. Acumula ordem suficiente para liquidar uma grande posição de venda, o preço rompe essa linha de flâmula, retoma para fazer um pullback no fundo anterior, seria o seu ponto de entrada, você aguarda o sinal e entra vendido, com stop no topo anterior e o seu alvo na pernada projetada. Agora, quando o preço ele não vem de uma forte tendência de alta, simplesmente ele está trabalhando, digamos, consolidado, está em um range consolidado, e essa consolidação ela está em formato de um triângulo simétrico, como vocês conseguem ver no desenho, também caracteriza um padrão de continuidade de alta. Por quê? Após o preço romper essa máxima aqui, onde está a nossa setinha vermelha, por isso consegue romper essa marcação, ele confirma um triângulo simétrico de alta. Então o seu ponto de entrada, seguindo a mesma analogia da flâmula, é na nossa setinha verde, o stop na mínima do movimento e o alvo na máxima.